I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can... Eita, olha nós aqui de novo. Tudo bom? A aula de hoje é sobre a transformação química, ou melhor, transformações químicas. Vamos fazer a diferenciação entre transformação química e transformação física, que a gente já viu nas outras aulas, tá? A habilidade: identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. Nesse slide eu utilizei aquele roteiro que a gente fez há um tempo atrás, para quem entregou as atividades aí do primeiro bimestre vai se lembrar. Então, como vimos nas aulas anteriores, os átomos são pequenas partículas que formam a matéria. Esses átomos formam estruturas denominadas moléculas. Os átomos estão organizados na tabela periódica, que são representados por símbolos: o H de hidrogênio, C de carbono, N nitrogênio, O oxigênio, etc. As moléculas são representadas por fórmulas moleculares. Podemos entender moléculas como a menor porção de uma substância. Próximo slide. Bom, nesse slide a gente tem uma tabelinha. Nessa tabela, nós temos a substância na primeira coluna e a fórmula da substância na segunda coluna. Na terceira coluna, a gente tem um desenho de uma molécula e na última coluna nós temos o que representa essa fórmula, tá? Então, a água, por exemplo, a fórmula é H2O. O que significa isso? Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. No desenho aí da terceira coluna, o oxigênio está representado como uma esfera vermelha, tá? Na terceira linha nós temos a amônia, NH3, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Na terceira coluna nós temos o desenho, né? A esfera azul representa o átomo de nitrogênio e as outras esferas aí representando os átomos de hidrogênio. Pessoal, não confunda átomo com molécula, tá? O átomo é a menor partezinha. O átomo forma a molécula. Molécula é a menor parte da substância. Não pode confundir, hein? O gás hidrogênio H2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio. Olha aí, às vezes a substância tem o mesmo nome do átomo. Vou dar um outro exemplo aqui. O gás oxigênio, ele é o O2. Ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Mas existe um outro gás chamado gás ozônio. O gás ozônio, ele é O3. Ele é formado só por oxigênio, mas são 3 oxigênios, tá? Gás metano, CH4, 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. E aí do lado a gente tem um desenho representando uma equação química. Nós temos antes da seta os reagentes, depois da seta nós temos os produtos. A setinha representa a transformação química, a reação química, tudo bem? Então nós temos, nesse caso, como exemplo, uma molécula de gás oxigênio. Consegue observar aí? O2, você tem uma molécula com 2 bolinhas vermelhas. Cada bolinha vermelha representa um átomo de oxigênio. Esse elemento, essa substância, aliás, é a substância gás oxigênio, mais 2 moléculas de gás hidrogênio. Esses reagentes, quando eles se unem, eles podem formar, em condições específicas, 2 moléculas de água. Embaixo a gente tem a equação química. 2H2, ou seja, 2 moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio dão origem a 2 moléculas de água. Bom, para a gente iniciar essa conversa, vamos tentar pensar nessas questões. O que é uma transformação química? Qual a diferença entre uma transformação química e uma transformação física? Quais indícios mostram que uma reação química ocorreu? Você conhece alguns exemplos de reações químicas que são realizadas no dia a dia? Em uma reação química, o que chamamos de reagentes e de produtos? Nesse próximo slide nós temos 2 exemplos bem tranquilos de entender. Observe as imagens.
Observando essas imagens, a gente pode ter uma noção da diferença entre uma transformação física e uma transformação química. Olha aí na primeira imagem. Na primeira imagem a gente tem um papel amassado e do lado um papel queimado, tá? Quando a gente apenas amassa um papel, ele ainda continua sendo papel. O papel normal e o papel amassado é papel. A gente teve aí uma transformação física. Mas a partir do momento que a gente põe fogo nesse papel, ele entra em combustão, nós temos uma transformação química. O papel deixa de ser papel e se transforma em outra coisa. No caso, o papel ele é formado por o papel ele vem da árvore, né? Vocês sabem que são as árvores, que são a matéria-prima do papel. A árvore tem uma substância chamada celulose. A celulose tem muito carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando você coloca fogo no papel, ele libera vapor de água, né? Então os hidrogênios e os oxigênios ali da celulose se transformam em água e também libera gás carbônico, ou seja, CO2, carbono e oxigênio. E o que sobra nessa folha como a celulose tem bastante carbono, o que sobra aí é carbono, o mesmo carbono presente no carvão. Então é por isso que ela fica com esse aspecto, né, parecido com carvão. Realmente ela sofreu a carbonização, se transformou em carvão. Isso aí é uma transformação química. Então as transformações químicas, eles alteram a estrutura da matéria. É por isso que ela muda de cor, muda de textura. É assim que a gente consegue observar uma transformação química. Do lado a gente tem uma transformação física, que é a água fervendo. A água fervendo, ela continua sendo água. A água líquida passou para o estado de vapor, mas ainda é água. Então, quais são os indícios de uma transformação química? O primeiro indício, você vai observar se teve uma mudança de cor. Por exemplo, uma banana verde que ficou madura. Teve transformação química? Sim, né? Outra coisa que a gente pode observar no amadurecimento de uma fruta, a mudança de cheiro, a mudança de sabor, tá? Mas não é tudo que você vai poder experimentar ou cheirar, né? Tem algumas substâncias que são tóxicas, por exemplo. Então você tem que ficar meio esperto. Mudança de textura, por exemplo, quando um portão enferruja, a textura do portão não mudou? A textura do ferro não ficou mais porosa? Né? Às vezes chega até a furar o portão por causa do ferrugem. Então também é transformação química. Liberação de gás. Então muitas vezes você tem uma transformação química e essa transformação química libera um gás. Esse gás ele é resultante do desprendimento de alguma parte da molécula que fazia parte dos reagentes, tá? Um exemplo de transformação química com desprendimento de gás é se você misturar, por exemplo, vinagre e bicarbonato de sódio. Se você tiver isso aí na sua casa, faz para você ver. Vai fazer aquela espuma, faz na pia lá, para a mãe não ficar brava, hein? Senão vai fazer bagunça. Mudança de cheiro, tá? Então, por exemplo, uma transformação química que pode acontecer na nossa casa, se a gente esquecer, por exemplo, um prato de comida na pia por uns 2, 3 dias, você vai perceber o mau cheiro. Isso aí mostra que teve uma transformação química. Aquela comida que está no prato não é a mesma comida que você deixou, ela azedou, né? Então teve aquela mudança de cheiro. A nível molecular, ocorre a quebra de moléculas dos reagentes, formando novas moléculas denominadas produtos. Então aí do lado eu tenho um exemplo. Esse é um exemplo da combustão, tá? Combustão pode ser da madeira, do carvão, tá? O carvão ele é formado por muito carbono, então é por isso que ele é representado pela letra C. No caso da combustão, nós precisamos de um combustível, no caso o carbono, o comburente geralmente é o oxigênio, e aí a gente tem a transformação química e a formação de uma nova substância, que é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais a energia. Algumas transformações químicas liberam energia, como é o caso da combustão, né? Essa energia liberada é uma energia térmica, porque libera calor, e também luminosa, porque você consegue enxergar a luz ali, né?
quando libera energia, nós falamos que é uma transformação exotérmica. E quando absorve energia, nós chamamos essa transformação de endotérmica, tá? Então, exotérmica libera energia, endotérmica absorve energia. Um exemplo aqui de transformação endotérmica é a fotossíntese. Você lembra como que funciona a fotossíntese? Na fotossíntese, a planta pega o gás carbônico, né? Ela absorve o gás carbônico mais água. Então, gás carbônico mais água são duas moléculas pequenas e ela precisa juntar essas moléculas. Da onde que ela tira energia para juntar essas moléculas? Da luz. Então, ela absorve a energia luminosa. Quando ela absorve essa energia, ela transfere a energia para as moléculas que ela está juntando. E aí ela vai formar o seu açúcar, que é a glicose. Depois, na cadeia alimentar, os animais se alimentam da planta. Essa glicose vai servir de energia para os animais. Os animais vão quebrar essa molécula. Quando quebram essa molécula, eles vão liberar energia. É por isso que eles vão conseguir ter energia para se movimentar, ter energia para manter a temperatura do seu corpo e tal. Então, a digestão, né? A digestão é uma transformação química exotérmica, porque ela libera energia. E a fotossíntese é uma transformação química que absorve energia, ou seja, endotérmica, tá? Só a nível de curiosidade, todas as transformações químicas que ocorrem nos seres vivos, nós classificamos como metabolismo. Então, isso que é o metabolismo. São as transformações químicas que ocorrem nos seres vivos. Próximo slide. Bom, nesse próximo slide nós temos aí a lei da conservação de massas. A lei da conservação de massas, ela foi proposta por um químico francês. Olha o nome dele aí, ó. Alguém se propõe a ler? Está escrito Antoine Laurent de Lavoisier. O correto, eu não sou muito bom em francês, mas é Antoine Laurent de Lavoisier. Gostou? Gostaram? Bom, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase é uma frase importantíssima, tá? Então, toda transformação química, as coisas não aparecem do nada, tá? Elas têm que ter uma origem. Então, nós temos aí, ó, a formação do gás carbônico. Uma molécula de gás carbônico, nós temos um carbono do outro lado. Para formar essa molécula de gás carbônico, nós precisamos de um carbono e 2 oxigênios. Então, os reagentes têm a mesma quantidade de partículas que o produto, tá? Então, as coisas não surgem do nada. E depois nós temos um outro químico francês que ele propôs a lei das proporções constantes. Está escrito aí Joseph Louis Proust. Em francês, Joseph Louis Proust. Tô bom no francês, hein? Bom, analisando os dados experimentais. Nessa tabela nós temos o primeiro experimento, o segundo experimento e o terceiro experimento. Nesse experimento, nós estamos produzindo água. Olha aí que interessante. Para produzir 36 gramas, no primeiro experimento, olha a primeira linha. Para produzir 36 gramas de água, foi necessário utilizar 36 gramas de oxigênio e 4 gramas de hidrogênio. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio são reagentes. 32 gramas de oxigênio mais 4 gramas de hidrogênio dá 36 gramas de água, tá? Olha o segundo experimento. 8 gramas de hidrogênio, 64 gramas de oxigênio formaram 72 gramas de água. E o terceiro experimento, 12 gramas de hidrogênio mais 96 gramas de oxigênio formam 108 gramas de água. Tem alguma coisa proporcional nesses experimentos? Dá uma analisada aí para mim. Se eu tivesse apenas 2 gramas de hidrogênio, quantos gramas de água eu ia conseguir produzir? Vou deixar essa pergunta aí como um desafio, coloca nos comentários, tá?
Então, se eu tivesse 2 gramas de hidrogênio somente, eu ia conseguir produzir quantos gramas de água? Vamos ver se você consegue, deixa aí nos comentários. Perceba que as proporções são constantes, tá? Então, se você dobrar o valor aí, ó, do primeiro experimento, do primeiro para o segundo, nós dobramos o valor, né, dos reagentes. Se você dobrar o valor do primeiro reagente, no caso o hidrogênio, você também tem que dobrar o valor do segundo reagente. E, consequentemente, você vai ter o dobro do valor de produto, tudo bem? Então as proporções são constantes. Isso é interessante saber, por exemplo, para quem trabalha numa indústria química, para que não haja desperdícios. Então ele vai fazer, vamos supor, vai fazer uma tinta. Né? Para essa tinta tem que ter uma certa quantidade de pigmento, uma certa quantidade de cola, e eu não sei o que coloca para fazer tinta. Mas se ele tiver essa receita certinho, e ele quiser produzir mais, é só ele ir aumentando proporcionalmente. Se ele for colocando no olho, né, for colocando de qualquer forma, pode ter desperdício e para a indústria isso aí não é viável, né? Pessoal, essa é a terceira aula, então, finalzinho da terceira aula. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não deixe de se inscrever. Responda ao questionário, tá? Que isso é de extrema importância. E por hoje é só. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. No caso, o desenho representa, a bola azul representa o nitrogênio, a molécula... um exemplo é quando mistura... Um exemplo... que mais? Responda ao questionário.